Cara, até hoje eu lembro daquela noite como se fosse ontem. Sabe quando algo acontece e você simplesmente não consegue tirar da cabeça? Foi exatamente isso. Até hoje, eu tento entender o que aconteceu naquele dia. E, principalmente, o que se passou na cabeça dele para fazer aquilo. Mas antes de te contar tudo, deixa eu te dar um contexto. Meu nome é Igor. Eu tenho 22 anos e moro com a minha mãe desde sempre. Meu pai saiu de casa quando eu era bem novo, então basicamente eu cresci só com ela. E ela sempre foi uma mãe incrível, batalhadora, fazia de tudo por mim. Só que, há uns 2 anos, ela começou a namorar um cara chamado Gael. No começo, eu não liguei muito. Minha mãe já tinha tido outros namorados antes, mas nenhum deles ficou tempo suficiente para eu me apegar. Mas com o Gael foi diferente. Ele era aquele tipo de cara que chegava e tomava conta do ambiente, sabe? Alto, forte, aquele jeito de quem sabe o que quer. E minha mãe... Bom, ela parecia completamente apaixonada. Eles ficaram juntos por um tempo. E, do nada, resolveram casar. Foi tudo muito rápido. E de repente, lá estava ele morando com a gente. No início, foi tranquilo. Ele parecia ser gente boa, conversava comigo, brincava, fazia piada. Mas, com o tempo, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Sabe quando alguém te olha de um jeito que você não consegue decifrar? Tipo, você sente que tem alguma coisa ali, mas não sabe exatamente o que. Era assim que eu me sentia com o Gael. No começo, achei que era paranoia minha, mas algumas coisas foram acontecendo que começaram a me deixar com a pulga atrás da orelha. Às vezes, eu pegava ele me olhando fixamente, como se estivesse me analisando. Outras vezes, ele fazia uns comentários que, para qualquer pessoa, podiam parecer normais, mas que tinham um tom diferente, sabe? Uma vez, por exemplo, eu tava saindo do banho e passei pela sala só de toalha. Ele olhou e soltou um: "Rapaz, o tempo tá te fazendo bem, hein?" E riu. Na hora, eu ri também. Meio sem graça, mas aquilo ficou na minha cabeça. Só que nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma sexta-feira, eu lembro bem. Eu tinha passado o dia todo fora com uns amigos e cheguei em casa tarde, cansado. Minha mãe já estava dormindo e eu fui direto pro meu quarto. Fechei a porta, apaguei a luz e desabei na cama. Só queria dormir. No meio da madrugada, eu comecei a sentir um incômodo, como se tivesse alguém me olhando. Mas sabe quando você tá tão cansado que acha que é coisa da sua cabeça? Eu tentei ignorar e continuei de olhos fechados. Só que aí, eu senti um peso na cama. Na hora, meu coração disparou. Eu ainda estava meio sonolento, sem entender o que estava acontecendo. Mas o peso ali, do meu lado, era real. E então, eu abri os olhos. E foi aí que eu vi. Gael estava sentado na beirada da minha cama. Na hora, eu congelei. Eu não sabia o que fazer, o que falar. Só conseguia olhar para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente estava a mil. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava no meu quarto? De madrugada? E então, ele olhou para mim e sorriu. Naquele momento, eu soube que alguma coisa estava muito errada. Eu queria acreditar que aquilo era um pesadelo, que eu ia acordar dali a pouco e perceber que nada daquilo estava acontecendo de verdade. Mas não, eu estava acordado. E Gael estava ali, sentado na beira da minha cama, no meio da madrugada, me olhando de um jeito que eu não conseguia decifrar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minha respiração ficou pesada e eu nem sabia como reagir. Minha primeira reação foi puxar o cobertor mais para perto do corpo, meio que como um instinto de proteção. Eu olhei para o relógio no criado mudo e marcava 2h37 da manhã. O que troça você tá fazendo aqui? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, porque eu ainda estava tentando entender se aquilo era real. Ele deu um sorrisinho de canto e inclinou a cabeça, como se estivesse analisando minha reação. Relaxa, Igor. Só vim ver como você tá. Você chegou tarde hoje. Achei que podia estar passando mal, ou, sei lá, na hora. Um arrepio subiu pela minha espinha. Que tipo de desculpa era essa? Desde quando ele se preocupava com que horas eu chegava? Minha mãe nunca fez isso. Por que ele faria? Eu sentei na cama, ainda sem saber se aquilo era um sonho estranho ou se eu realmente estava vivendo aquilo. Eu tô bem. Pode voltar pro quarto. Eu tentei manter minha voz firme, mas dava pra perceber que eu tava nervoso. Minhas mãos estavam suando frio. Gael não saiu imediatamente. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos,
como se estivesse esperando alguma coisa. Aquela tensão no ar era sufocante. Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu queria gritar, queria chamar minha mãe, mas, ao mesmo tempo, eu tava em choque. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente se levantou. Mas antes de sair, ele deu um passo para perto de mim e colocou a mão no meu ombro. Você cresceu rápido demais? Ele disse com a voz baixa, quase como se estivesse falando para ele mesmo. E então, ele saiu, fechando a porta devagar, sem fazer barulho. Eu fiquei ali, parado, sem conseguir me mexer por vários minutos. Eu sentia que algo tinha acontecido, mas ao mesmo tempo, nada aconteceu de verdade. Ele só entrou no meu quarto, ficou me olhando e saiu. Mas por quê? Minha mente estava uma confusão. Será que eu estava exagerando? Será que ele realmente só queria saber se eu estava bem? Tentei me convencer de que era isso. Mas no fundo, alguma coisa me dizia que não era. Depois dessa noite, eu comecei a ficar mais atento. Eu evitava ficar muito tempo sozinho com ele. Comecei a trancar a porta do meu quarto antes de dormir, mas mesmo assim, eu sentia que ele estava sempre por perto, sempre observando. Os olhares ficaram mais frequentes. Ele passava pela sala e olhava para mim de um jeito estranho. Tinha vezes que ele sorria, como se soubesse de um segredo que eu não sabia. Até que um dia, aconteceu algo que tirou qualquer dúvida da minha cabeça. Era um domingo à tarde. Minha mãe tinha saído para visitar uma amiga. E eu estava em casa, no sofá, vendo TV. Gael estava na cozinha, mexendo no celular. Até aí, tudo normal. Até que eu senti ele se aproximando. Ele parou atrás do sofá, colocou as mãos no encosto e se inclinou levemente para frente, ficando bem perto do meu rosto. Você é diferente, né, Igor? Meu corpo inteiro travou. Como assim? Minha voz saiu seca. Sei lá, você tem um jeito diferente dos outros caras da sua idade? Parece mais maduro. Minha mente começou a girar. Ele estava falando o que eu achava que ele estava falando? Ou eu estava ficando paranoico? Antes que eu pudesse responder, ele riu baixinho. Bateu de leve no meu ombro e foi pro quarto, me deixando ali, sozinho, com a cabeça a mil. Naquele momento, eu tive certeza. Ele estava testando os limites. E o pior é que ele parecia saber exatamente o que estava fazendo. Depois daquele dia, minha cabeça não teve um segundo de paz. Eu tentava agir normal, fingir que nada estava acontecendo. Mas dentro de mim, a confusão só aumentava. Gael estava me testando. Ele estava jogando verde, soltando frases de duplo sentido, vendo até onde podia ir. E eu sabia disso. Mas o que me deixava ainda mais perdido era que eu não sabia como reagir. Evitar ele parecia ser a melhor solução, mas não era tão fácil assim. Ele morava na mesma casa que eu, dividia o mesmo espaço, cruzava comigo o tempo todo. Eu comecei a inventar desculpas para sair mais, ficava mais tempo na rua, tentava dormir na casa de amigos. Mas uma hora ou outra, eu tinha que voltar. E foi numa dessas noites, quando eu cheguei em casa mais tarde que o normal, que tudo escalou de um jeito que eu nunca imaginei. Minha mãe já estava dormindo. A casa estava silenciosa, só com o barulho do ventilador girando devagar. Eu entrei pé por pé, tentando não fazer barulho. Fui direto pro meu quarto e fechei a porta. Tudo o que eu queria era deitar na minha cama e esquecer da existência de Gael. Mas antes que eu conseguisse relaxar, ouvi um barulho, uma batida leve na porta. Meu estômago gelou na hora. Igor, abre aqui rapidinho. Era ele. Minha garganta secou. Meu corpo inteiro travou. Meu coração estava disparado. Eu pensei em fingir que estava dormindo. Pensei em ignorar. Mas ele bateu de novo. Dessa vez um pouco mais forte. Eu sei que você está acordado. Eu respirei fundo, tentando controlar o nervosismo. Levantei e abri a porta só um pouquinho, sem deixar espaço para ele entrar. O que foi? Ele deu um sorriso de canto, aquele mesmo olhar estranho que já estava me deixando paranoico. Só queria conversar um pouco. Você tem andado meio distante ultimamente. Minha vontade era mandar ele sumir dali, mas ao mesmo tempo, eu não queria demonstrar medo. Tô cansado, Gael. Amanhã a gente conversa. Ele ficou me olhando por um tempo, como se estivesse analisando minha reação. Depois, respirou fundo e deu um passo para trás. Beleza. Boa noite, então. Ele se virou e saiu, andando devagar pelo corredor escuro. Eu fechei a porta
e travei na mesma hora. Meu coração parecia que ia explodir. Mas eu mal sabia que aquela noite ainda estava longe de terminar. Eu deitei na cama, tentando dormir, mas o sono não vinha. Fiquei virando de um lado para o outro, minha mente a mil. Até que de repente, eu ouvi o barulho da maçaneta girando. Minha respiração parou. A porta estava trancada, mas ele estava tentando abrir. Fiquei completamente imóvel, meu corpo inteiro congelado. Eu ouvia o som leve da respiração dele do outro lado da porta. O tempo parecia ter parado. Meu peito subia e descia rápido. Eu tentava não fazer barulho, mas meu coração batia tão forte que parecia que ele ia escutar. E então, silêncio. Os segundos passaram como horas. Eu continuei ali, sem me mexer, esperando, torcendo para ele ir embora. Depois de um tempo, ouvi passos se afastando. O chão de madeira rangia de leve sob os pés dele. Só então, eu soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Meu corpo inteiro estava suado. Minha mente estava em caos. A única coisa que eu sabia naquele momento era que eu não podia mais ficar ali. Se naquela noite a porta não tivesse trancada, o que teria acontecido? Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado, olhando para o teto, sentindo o meu coração martelando dentro do peito. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Gael tinha tentado abrir a porta do meu quarto no meio da madrugada. Eu não queria acreditar que aquilo era real, mas era. E se a porta não tivesse trancada? O que teria acontecido? A única coisa que eu sabia era que eu não podia mais ficar ali. Levantei antes do sol nascer, peguei uma mochila e comecei a jogar minhas coisas dentro dela. Eu ia sair daquela casa de qualquer jeito. O problema era minha mãe. Eu não podia simplesmente sumir e deixar ela ali com ele. Mas como eu ia explicar o que estava acontecendo sem provas? Eu não podia acusar Gael de nada sem ter algo concreto. Ela nunca acreditaria em mim. Eu estava terminando de arrumar minhas coisas quando ouvi um barulho no corredor. Meu corpo gelou. Fiquei parado, prestando atenção. Passos. Leves, lentos, parando bem na porta do meu quarto. Segurei a respiração. Meu peito subia e descia rápido. Minha cabeça estava rodando. Então, a maçaneta girou de novo. Dessa vez, eu não estava despreparado. A porta ainda estava trancada, mas eu não queria ficar ali para ver o que ele ia fazer. Eu sei que você tá acordado, Igor. Abre a porta. A voz dele era baixa, mas firme. Meu sangue gelou. Vai dormir, Gael. Tá tarde. Silêncio. Mas eu ainda sentia a presença dele do outro lado. E então ele riu, baixinho, como se soubesse que eu tava apavorado. Meu corpo inteiro se arrepiou. A gente ainda vai conversar, cedo ou tarde. E aí ele se afastou. Ouvi os passos dele sumindo pelo corredor. Só depois de alguns minutos, eu consegui respirar de novo. Eu precisava sair dali. Peguei minha mochila e comecei a pensar num plano. Mas eu não podia ir embora sem falar com minha mãe. Eu tinha que contar pelo menos uma parte do que estava acontecendo. Esperei até amanhecer. Assim que ouvi o barulho da porta do quarto dela abrindo, saí do meu e fui atrás. Mãe, preciso falar com você. Ela me olhou meio sonolenta, coçando os olhos. Que foi, filho? Que cara é essa? Eu respirei fundo. Eu não quero mais morar aqui. Ela franziu a testa. O quê? Como assim, Igor? Meu coração estava disparado. Eu queria contar tudo, mas alguma coisa me travava. Eu só não me sinto bem aqui. Quero ir morar com a avó por um tempo. Ela me olhou preocupada. Tem alguma coisa acontecendo? Você e o Gael brigaram? Eu engoli em seco. Só quero sair daqui, mãe. Ela suspirou, passando a mão no rosto. Olha, filho, você sabe que eu te amo, né? Se tiver alguma coisa errada, pode me contar. Eu quis falar, quis gritar, mas alguma coisa me bloqueava. Então, antes que eu conseguisse dizer mais alguma coisa, Gael apareceu na porta da cozinha. Ele estava sem camisa, segurando uma xícara de café, me olhando com um sorrisinho no canto da boca. Bom dia? Tão falando de mim? Minha mãe sorriu pra ele. O Igor tá querendo ir pra casa da avó dele por uns dias. Os olhos de Gael me analisaram. Ele bebeu um gole do café devagar. Sério? Mas por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Eu sabia que ele tava me testando. Queria ver se eu ia falar alguma coisa. Engoli em seco. Só quero sair um pouco. Minha mãe suspirou. Eu vou pensar no seu caso, Igor. Agora vai se arrumar, que já eu tenho que sair pro trabalho. Eu sabia que ela não ia deixar tão fácil, mas eu não podia mais esperar. Então,
Naquela mesma tarde, assim que ela saiu, eu arrumei minhas coisas e fui embora. Eu não olhei para trás. Não queria ver a cara de Gael. Peguei um ônibus direto para casa da minha avó. E pela primeira vez em meses, eu senti que podia respirar. Mas eu sabia que aquela história ainda não tinha acabado. E eu não estava errado. Dias depois, minha mãe me ligou. Igor, a gente precisa conversar. O tom da voz dela estava estranho. Parecia abalada. O que aconteceu, mãe? Ela respirou fundo. Sobre o Gael, eu acho que você tinha razão. Meu coração quase parou. Como assim? O que aconteceu? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vi umas coisas, umas mensagens. E agora, eu preciso que você me conte tudo. Meu corpo inteiro arrepiou. A verdade, que eu achei que nunca ia ser descoberta, finalmente estava vindo à tona. E eu não sabia se estava pronto para isso. Meu coração estava disparado. Eu nunca imaginei que minha mãe ia descobrir tudo assim. Resolvi voltar para casa e contar para minha mãe o que aconteceu. Engoli seco. Meu peito subia e descia rápido, como se meu próprio corpo já soubesse que não tinha mais como fugir. Mãe! Minha voz saiu quase num sussurro. Eu tentei te contar antes, mas eu tinha medo. Os olhos dela estavam marejados. Ela segurou minha mão com força. Filho, eu preciso saber a verdade. O Gael, ele fez alguma coisa com você? Uma lágrima escorreu no meu rosto. Eu assenti devagar. Ele entrava no meu quarto de madrugada. Minha voz falhou. Dizia que era nosso segredo, que se eu contasse, ninguém ia acreditar. Minha mãe ficou pálida. Por um instante, parecia que ia desmaiar. Mas então, ela se levantou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Esse homem nunca mais vai colocar um pé aqui dentro! Ela pegou todas as roupas dele e jogou na rua, trocou as fechaduras e esqueceu da existência dele. Mas sei que no fundo, ela se culpa e provavelmente deve achar que eu provoquei a situação. E isso me mata porque sei que no fundo, eu gostei daquilo. Mas naquele momento, eu soube que nada mais seria como antes. Se essa história te prendeu até aqui, já se inscreve no canal, porque eu tenho muito mais histórias para contar. Ativa o sininho para não perder nada e manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Porque tem coisa que a gente acha que só acontece nos filmes, até acontecer com a gente.